sessão da tertúlia crioula portuense, desta feita composta por duas partes, sendo que numa primeira iremos assistir à apresentação do livro aqui do nosso ilustre convidado, excelentíssimo doutor David Almada, a quem muito nos honra aqui com a sua presença. Aproveitar a oportunidade para vos dar as boas-vindas em nome de todos os tertulianos, esperando que esta seja a primeira de muitos outros ensejos em que teremos o prazer de tê-lo aqui entre nós na tertúlia crioula portuense. Numa segunda parte, iremos dar a sequência ao comum das nossas sessões, com o respectivo debate, cujo tema será a construção de história e democratização do poder em Cabo Verde, que é o título do livro também do nosso convidado, que será também facilitado pelo nosso ilustre convidado. Antes de começar a fazer a apresentação biográfica do nosso convidado, passo a palavra ao Dr. Fernando Martinho, que é o diretor pedagógico aqui da Escola de Economia da EPS, Escola de Economia Social. Exato, Escola Profissional de Economia Social, esta casa que hoje aqui no Algarve. Boa tarde, queria saudar o convidado e a tertúlia cabo-verdiana do Porto, dizer que vou ter que me ausentar porque, pelo mesmo tempo, pela construção do Estado Democrático em Portugal, nós vamos ter hoje, aqui na cidade de Porto, o início da campanha para as autárquicas, que só vão ser em outubro, pelo Manuel Pizarro, do Partido Socialista. Eu, pessoalmente, também sou membro da Comissão Política Nacional do Partido Socialista e vou ter que me deslocar também para lá estar, mas não queria deixar de aqui perceber aqueles mesmos motivos e é da mesma família política que estamos a falar, mas também dizer que nem temos aqui da escola, este local é uma biblioteca que temos o nome do Germano Almeida, que é um ilustre escritor cabo-verdiano, e dizer que estamos envolvidos em vários programas de cooperação para o desenvolvimento do documento cooperativo em Cabo Verde. O ano passado foi o ano mundial das cooperativas. Temos um conjunto de projetos, nomeadamente a criação de cooperativas desenhada pela nossa em Cabo Verde, em Santa Cruz. Será o aqui o Aristides Pereira, também para homenagear o Aristides Pereira, com quem convivemos e que foi também um apoiante das perspectivas do documento cooperativo, nomeadamente internacional. E, portanto, nós vamos procurar e íamos pedir a ajuda dos elementos da tertúlia para também fazer sessões nos dias normais em que há atividades da própria escola, para que os jovens da escola também possam tirar partido deste tipo de iniciativas. E queria dizer também que neste momento estamos a atravessar um período relativamente difícil, porque há alguns obstáculos, alguns elementos a nível nacional que, perturbados por esta crise que existe, estão a tentar bloquear alguns apoios aos jovens de Cabo Verde, nomeadamente a nível do ensino profissional, determinados apoios. Nós estamos a ver, eu estive ainda há dias em Cabo Verde e agora vai chegar hoje a Cabo Verde o Presidente da Associação das Escolas Profissionais, exatamente para procurar, com o Governo de Cabo Verde, encontrarmos as soluções, as alternativas. E, portanto, queria dizer que estamos a acompanhar estas questões e que esperamos, com os jovens da tertúlia, colaborar em projetos de desenvolvimento em Cabo Verde, que estamos a estudar com várias entidades e organizações de Cabo Verde. Portanto, desejo que terem partido desta possibilidade, de alguém com a experiência que o orador tem sobre a vida e a democracia em Cabo Verde, e da nossa parte ficamos muito agradecidos pela oportunidade de podermos colaborar. Tá? Muito obrigado. Vamos passar agora a ler a Cordeiro Almada, nasceu a 19 de dezembro de 1945, em Xanditanque, mais concretamente no sítio de Gamboa, concelho de Santa Catarina, Ilha de Santiago, como é uma concelho. É filho de António Cordeiro Almada e de Júlia Furtado Livramento Lopes Almada. É casado e pai de 4 filhos. Fez a sua instrução primária em Xanditanque, na escola que funcionou na casa em que morava com os pais, tendo concluído a mesma em 1956.
Em 1957 entrou para o Seminário de São José, na Praia, tendo sido um dos 9 alunos fundadores do mesmo. Em 1965, já no 8º ano, saiu do Seminário de São José para o Liceu Adriano Moreira, onde em 1968 concluiu a linha E do então 7º ano dos liceus, correspondendo ao 12º ano do ensino secundário. Nesse mesmo ano, a 26 de outubro de 1968, beneficiando de uma bolsa concedida pela Fundação Calouste Gulbenkian, em que manteve durante todo o curso, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo concluído a licenciatura em Direito a 20 de julho de 1973. Logo após a conclusão do seu curso, regressou a Cabo Verde, onde de imediato começou a advogar, tendo aberto seu próprio escritório na cidade da Praia. Desencadeada em Portugal a Revolução de 25 de Abril de 1974, integrou a Frente Ampla Anticolonial, criada nesta altura, e foi diretor também do jornal anticolonial Alerta, fundada na mesma ocasião, mas suspenso pelas autoridades coloniais logo no seu 5º número. Fez parte da Comissão de Juristas, integrada por 3 advogados cabo-verdianos e um delegado do Procurador da República, que era português, encarregada de analisar os processos dos presos políticos no campo de concentração do Tarrafal, tendo participado na respectiva libertação a 1 de maio de 1974. Com a constituição do Governo de Transição de Cabo Verde, em 1975, tendo sido convidado para as funções de secretário adjunto do Ministério da Justiça e Assuntos Sociais, suspendeu então a sua atividade profissional e encerrou o seu escritório para se ocupar direta e especialmente da área da Justiça. Integrou o primeiro governo da República de Cabo Verde como Ministro da Justiça, funções que desempenhou até 1986, altura em que transitou para o cargo de Ministro da Informação, Cultura e Desportos. Em 1991, após a mudança do governo, regressou à sua atividade profissional, tendo de imediato reaberto o seu escritório de advocacia na cidade da Praia, onde continua exercendo até a presente data. Para além de já citados, desempenhou no exercício da sua atividade política e diplomática um rol de funções, tendo ainda sido deputado à Assembleia Nacional de 1981 a 1986, também de fevereiro de 2006 a março de 2011. Foi também membro da respectiva Comissão Especializada dos Assuntos Jurídicos, dos Direitos Humanos e Comunicação Social. Foi também representante do Parlamento cabo-verdiano na Assembleia Parlamentar dos países da África, Caraíbas e Pacífico e na Assembleia Parlamentar. Foi também cônsul honorário da Alemanha em Cabo Verde entre 2002 e 2005. Já no exercício da sua atividade profissional e da cidadania como ativista social e cultural, o Dr. David Alfaro já desempenhou mais de 2 dezenas de funções, onde iremos aqui apenas destacar algumas, sob o risco de passarmos aqui a estar quase a sessão toda a ler os seus feitos. É o fundador da Sociedade de Advogados, com a sua sede na cidade da Praia, David Alfaro e Associados. Foi presidente do Conselho Permanente ADJUS, Associação de Juristas dos Países de Língua Portuguesa, que é membro fundador e nessa qualidade teve intervenção ativa junto ao então Presidente da Guiné-Bissau, Sua Excelência Kumbayalá, no sentido da libertação dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça que encontravam presos sem culpa formada e em condições humilhantes e deploráveis na prisão central de Bissau. É membro do Conselho de Patronos da Fundação Padre Luís Alá, é co-promotor do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais e também da Universidade de Santiago. Para além disso, também, o nosso convidado é autor de vários livros, penso que 8 livros já publicados, a saber, situando-se entre o poético e o didático, expondo as suas ideias, críticas e reflexões sobre os mais variados temas, desde a política, aquilo que parece ser o seu habitat
natural, passando para a cultura e vários outros artigos e poemas publicados em diversos livros e coletâneas e revistas e jornais. A esse vasto currículo junta-se ainda várias distinções e condecorações, como por exemplo foi condecorado com o primeiro grau da medalha de serviços distintos pelo Governo da República de Cabo Verde, a Ordem do Cruzamento do Cruzeiro do Sul pelo Presidente da República Federativa do Brasil, a Ordem do Leão pelo Presidente da República do Senegal, cidadão honorário da cidade de Boston, nos Estados Unidos da América, e muitas outras distinções e condecorações. Posto isso, depois de uma tentativa tanto quanto transversal ao vasto currículo do nosso ilustre convidado, vamos passar à apresentação do livro Cabo Verde e os Caminhos do Futuro, o 8º livro do autor, uma obra que lança várias pistas sobre o futuro do país, que versa, nas palavras do próprio autor, sobre questões candentes e urgentes da nossa realidade nacional. Por isso, sem mais demora, passo a palavra ao nosso convidado. A minha intervenção, por agradecer à Cultura e ao Portuguense por me ter convidado a estar aqui e convosco debater, fazer a apresentação, debater as questões abordadas nesses 2 últimos livros meus e pedir de alguma forma desculpas por só agora isso acontecer. De facto, há algum tempo que isso vem sendo programado, mas como devem imaginar, não é muito fácil para mim fazer esse tipo de deslocações únicas. Isso porque existem outras manifestações de interesse. Eu estava sempre tentando conjugar quando eu viesse para fazer mais que uma coisa. Portanto, por exemplo, neste momento eu tenho convites da Itália, de Luxemburgo, da Holanda, da França, etc. Eu até mandei-vos dizer, vocês até na correspondência que trocamos, dissemos isso, que seria bom que houvesse alguma coordenação para que eu pudesse vir, podia passar uma semana, mas fazia um circuito. Bom, não é possível porque também, já não tanto aqui, mas sobretudo nos outros países, o público-alvo são sobretudo os imigrantes. E os imigrantes não têm a disponibilidade que os outros têm. Tem que ser aos fins de semana, depende das épocas, etc. De modo que está ficando difícil para conjugar nesta altura do ano. E nesta altura é quase. Então eles propuseram para organizar uma outra altura. Mas como apareceu esta oportunidade, eu vi fazer uma conferência amanhã num outro quadro aí sobre a lusofonia e eu imediatamente manifestei-vos a vontade de poder vir aproveitar esta minha vinda e deslocar-me ao Porto. Portanto, é com todo o gosto e prazer que eu estou aqui para fazer esse debate. Esses 2 livros, só para fazer o enquadramento, parecem que têm contextos diferentes, mas com uma única preocupação, que é Cabo Verde. A minha grande preocupação, digamos, tem sido sempre Cabo Verde. Se repararem bem, já tenho 8 livros publicados, mas acho que só num é que Cabo Verde não vem no título. Quer dizer, em todos eles, a minha cabeça, o meu raciocínio, o meu pensamento, o foco está, de facto, em Cabo Verde. O meu primeiro livro, que é um livro de poesia, chama-se Cabo Verde. O segundo é Questão Presidencial e, em Cabo Verde, uma questão do regime. O terceiro livro é Cabo Verdeanidade, já nem me lembro do título, e qualquer coisa assim. E o quarto livro é A Identidade de Cabo Verdeano. O quinto livro é o único que não tem Cabo Verde, que é um livro de poesia que é Vivências. Embora trate de temas cabo-verdianos também, mas
não vem no título. E depois tenho este, que é a construção do Estado e a democratização do poder em Cabo Verde, e este outro, que é o último, que saiu ano passado, que é Cabo Verde nos caminhos do futuro. Bom, isto para mostrar que a preocupação Cabo Verde está no centro das minhas atenções quando eu escrevo. E falando da construção do Estado e a democratização do poder, a minha intenção e a minha preocupação ao escrever aquilo que está no livro é sobretudo dar a conhecer àqueles que não conheçam, portanto, aos cabo-verdianos em geral, aos mais jovens em particular, portanto, a vocês, e aos interessados por coisas cabo-verdianas, como é que se processou a independência, a edificação do Estado e se fez a democratização. Porque ouvem-se muitos discursos, ouve-se muita coisa cá fora, que às vezes não coincide exatamente com a realidade vivida, com aquilo que aconteceu. Portanto, eu aí faço um bocado dou o meu testemunho sobre coisas que eu vivi, que eu presenciei, em que eu participei também. De modo que é o meu testemunho, portanto, como eu digo no prólogo, naturalmente é subjetivo, porque sou eu a escrever. Isso tem sempre cápias subjetivas ou não. Agora, saber se a subjetividade se baseia na realidade ou não se baseia. Eu procuro, no próprio livro, como vocês vão ver, testemunhar e comprovar tudo aquilo que digo com documentos. Porque há muitas questões que são, algumas vezes, são de alguma forma polémicas. Há muitas questões de que se falou muito durante muito tempo. Há muita intriga real, que o cabo-verdiano é especialista nisso, etc. Que se fala e que depois eu tento, como disse no livro, mostrando com os documentos o que é que na verdade se passou. Aliás, as pessoas dizem porque é que. Eu lembro-me porque eu, quando publiquei no livro, esse livro, as pessoas vieram comigo e perguntaram: mas porquê é que você não publicou esse livro antes? Porque de tudo aquilo que ouviam e se dizia, eles estavam convencidos. Há um dos apresentadores do livro que já me pediu, inclusive, para escrever um livro meu, ou para eu escrever um livro autobiográfico, para contar as coisas todas. Porque ele disse que ele tinha uma ideia completamente diferente, por aquilo que lhe foi sempre zumbido no ouvido, durante anos, daquilo que ele veio a acontecer. E agora, vocês vão ver o livro, numa das páginas do livro, de uma das apresentações, do Daniel Medina, o professor que é o reitor de uma universidade em Cabo Verde. Ele diz que um ano depois do livro ter sido publicado, no Quem Contestasse uma única vírgula daquilo que lá está, porque tudo está devidamente comprovado. Bom, se eu digo que João é feio e que a Maria é bonita, isso não há como comprovar. Isso não. Eu estou a falar de coisas mais profundas. E está lá tudo. Portanto, esse é uma espécie de testemunho, com o seu grau de subjetividade, mas que procura, na medida possível, contar a história. Como é que se fez a construção do Estado? Como é que peripécias houve que fazer? Que caminhos houve que percorrer? Que saltos houve que dar? Que sacrifícios houve que sofrer? Para se construir o Estado. É que vocês, talvez os vossos pais, possam vos dizer que aqueles primeiros anos foram anos de sabura, mas de muita dor. Por isso que eu digo que foram anos agridoces. Foram anos agridoces porque eram ao mesmo tempo amargos e doces. Doces pelo aquilo que na altura chamávamos a revolução, o espírito revolucionário, o espírito da construção nacional.
ao mesmo tempo que era muito sacrifício. Era ver gente a trabalhar de toda a forma, a plantação de árvores. A plantação de árvores saía toda a gente, o primeiro-ministro, os ministros, os diretores de serviço, o público, voluntários, tudo para ir plantar árvores, para encher Cabo Verde de árvores. E depois viu-se o fruto para se fazer. Havia carência de quase tudo. Não tínhamos espaço, não tínhamos meios, não tínhamos... Eu lembro-me de uma vez, várias vezes, haver delegações a quererem ir para Cabo Verde, tinham que parar em Dakar ou em Lisboa, à espera de conseguíssemos arranjar espaços para poderem ser instalados, porque não tínhamos espaços na praia para os instalar quando quisessem ir. Não sei se vocês imaginam o que é que isso possa ser. Eu lembro quando o presidente Agostinho Neto foi para Cabo Verde, a primeira vez na sua delegação oficial, o presidente Aristides Pereira teve que sair do palácio para ele ficar lá instalado com a sua esposa, etc. O ministro de Negócios Estrangeiros, que era o Paulo Jorge, foi ficar na minha casa. Na minha casa, na altura, ainda não tinha casa própria, era a casa do Ministro da Justiça, que era das melhores casas que era porque era a casa do juiz, antes da independência. São pequenos pormenores que dão a entender para se saber as dificuldades. Às vezes não havia, tínhamos o restaurante que era a Pousada. A Pousada tinha 9 quartos, dos 9 quartos, 6 estavam ocupados, em permanência, por funcionários deste ACV, etc. Quer dizer, são pequenos exemplos, eu não vou dizer mais, mas para vos contar o que é que foi a construção do Estado. Lançar as bases naquela altura para construir o Estado quando o mundo não acreditava na sobrevivência de Cabo Verde. Não acreditava porque diziam que o Cabo Verde era um país inviável. O Banco Mundial dizia, e grandes agências internacionais achavam que Cabo Verde era um país inviável, que não tinha base nem material nem outra para crescer. Teimosamente foi-se lutando, foi-se fazendo o país. E isso no meio das políticas, das politiquices, porque houve várias crises também internas dentro do próprio partido, que era o partido único na altura, até se chegar à situação que se vê a chegar atualmente. Portanto, a construção do Estado tenta mostrar como é que se passou de um degrau para o outro. Os primeiros anos, que eram os anos revolucionários. Que aquilo estava na moda, ser revolucionário. E o próprio Estado também queria ser revolucionário. A construção do Estado baseava-se nesses princípios revolucionários. Depois, passou-se para a construção e consolidação do Estado como Estado. Isso acontece depois da aprovação da Constituição de 1980. Mas mesmo assim, havia lá um princípio consignado na Constituição que dizia que o Estado era, quer dizer, que o PAIGC era a força, portanto, dirigente da sociedade e do Estado, e que o país devia se construir na base da construção da democracia nacional revolucionária. Bom, isso tem todas as suas implicações no seu significado. Pode não dizer nada, porque nunca ninguém conseguiu interpretar exatamente isso, mas também pode dizer alguma coisa ou dizer tudo. Portanto, essa é uma parte da coisa. Depois disso, da construção do Estado e portanto, da fase do período revolucionário, que é a primeira fase que veio de 75 a 80, de 80, a partir de 80 a 81, começa-se de facto a querer-se construir o Estado, verdadeiro Estado.
E a partir de 1983, 84, começam a surgir os primeiros fundos para a democratização do poder. Esses primeiros fundos começam, naturalmente, no seio da própria população, da juventude, dos estudantes, da imigração, e depois, internamente, mesmo no seio do partido do próprio governo, começam a sentir-se, a viver-se esses sintomas de haver membros, tanto do partido como do governo, que de facto querem que se comece a tratar da democratização. Porque o grande problema que se punha nessa altura, que se começou a pôr, era o seguinte: porquê que eu posso reivindicar para mim, quando eu digo eu, estou a pensar naqueles que estão no poder, posso reivindicar para mim o direito de exercer o poder e não permitir que outro como eu, outros, pudessem reivindicar esse direito, esse poder. É a questão que se começou a pôr entre nós, pelo menos entre alguns de nós. Vocês no livro vão ver mais ou menos tudo isso. Isso começa a pôr-se de tal forma que em 83, já para as eleições de 85, pusemos, eu concretamente pus, eu digo isso só porque está no livro, que as eleições deviam ser competitivas. Mesmo que não fosse com partidos, mas que se devia admitir listas independentes, concorrentes, para haver competição. Bom, em 80 não se faz isso, e o que acontece é que não há admissão de listas competitivas, mas há uma cedência por parte do partido. Quando vem fazer as eleições, admite que as populações interfiram na elaboração de listas. Quando o partido faz as suas listas, submete-as à população. É aí que entram algumas pessoas que não estavam na lista e saem outras. Por exemplo, o Carlos Veiga e o Tomé Barada entraram por imposição da população, porque eles não estavam na lista. Na praia, o Carlos Veiga entrou e saiu outra gente que estava, que a população não quis na lista. E em Santa Cruz, que abrangia órgãos e tal, o Tomé Barada entrou. Não sei se vocês sabiam desses pormenores, mas isso aconteceu já nas eleições, nessas eleições. E eles foram deputados já na última legislatura antes da democratização. Entretanto, começa a aparecer isso, começam as discussões, começa dentro da Assembleia, no quadro do Partido Único, portanto, de uma só bancada, porque não havia várias bancadas, havia muitas discussões, muitos problemas, etc. Muitos problemas no sentido de não havia unanimidade em tudo, havia discussões. Havia essa espécie de democracia prática dentro da... E é nessa altura, lembrem-se, vocês devem conhecer essa parte da história, que é numa altura em que todo o mundo está em ebulição. Em ebulição vista a democratização. Porque é ali que aparece o Leste Varese, é nessa altura, com o seu sindicato de solidariedade, que vai provocar a queda do regime na Polónia e a mudança do regime lá e com influência nos outros. É nessa altura que aparece o Gorbachev, com a perestroika e Glasnost e perestroika, que também muda a União Soviética e muda os países satélites da União Soviética. É aí que aparece o João Paulo II, que teve uma influência fundamental na democratização no mundo, e é nessa altura que João Paulo II visita Cabo Verde. João Paulo II visita Cabo Verde no dia 20 de janeiro, não sei se é 23 ou 24, e nós fazemos a declaração política de abertura política a 13 de fevereiro.
A 19 de fevereiro. A 19 de fevereiro porquê? Nós tínhamos começado, eu estava no governo, mas eu era membro do Conselho Nacional do PSD. Nós fizemos uma reunião em novembro. Começou uma reunião em novembro e aí começaram as discussões de fundo. Essas discussões foram profundas porque levantaram muitos problemas de regime. Puseram-se em causa muitas questões de regime. Se esse era o regime que coisa, e naturalmente aquilo não ia cair muito bem no gosto de todos. E o Presidente Aristides Pereira compreendeu logo como é que as coisas estavam, então suspendeu a reunião, porque ele viu que aquilo não ia acabar naquela altura e com a discussão, com o caminho que estava tomando, não podia não acabar com análise aprofundada da coisa. E adiou-se a reunião. Suspendeu-se para continuar depois.